A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou mais uma vez aqui para transmitir algo de Deus sobre a sua vida e que o Espírito Santo ele venha falar no íntimo do seu coração neste momento em que você assistir esse vídeo. Deus colocou no meu coração essa pequena palavra que se encontra aqui no livro de Lucas, do capítulo de número 17 e o verso de número 32, que diz assim: Lembrai-vos da esposa de Ló. Vou repetir mais uma vez para os irmãos entenderem. Lucas 17, do versículo 32, que diz assim: Lembrai-vos da esposa de Ló. A Bíblia é interessante esse versículo que ela nos traz. Quando a Bíblia fala lembrai-vos da mulher de Ló, é a questão de olhar para trás. Jesus aqui ele fala dos últimos dias, em que ele virá para buscar a sua noiva, virá para buscar a sua igreja. Como podemos aprender mais desse versículo? É necessário que a gente venha entender um pouquinho do que aconteceu lá no livro de Gênesis, do capítulo de número 19. É necessário que a gente venha entender a história. Você vai ver a história ali no livro de Gênesis, capítulo 19, de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, uma cidade a qual estava desagradando aos olhos de Deus, uma cidade a qual os seus pecados estavam incomodando a Deus. E ali Deus sentiu de destruir aquela cidade, pois aquela cidade era uma cidade pecaminosa, uma cidade que desagradava aos seus olhos, uma cidade onde os seus pecados já estavam chegando às narinas de Deus. E isso o incomodava, porque primeiramente, de acordo com alguns estudos, a prática de Sodoma e Gomorra tinha muito a ver com a prática do homossexualismo e como os outros demais, como prostituição, adultério, fornicação, até mais outros pecados a quais desagradam a Deus. Quando a gente olha essa passagem bíblica, você vai ver que Deus envia 2 anjos para destruir aquela cidade, mas ali Ló estava no portão da cidade, a qual reconheceu os anjos do Senhor, e ali o convidaram para ficar em sua casa durante aquela noite. Ló foi persistente com eles, a qual eles aceitaram esse convite de ficar em sua casa, e ali eles somente tinham uma missão, de ir até a praça e destruir aquela cidade. E como você pode ver, quando souberam que tinham 2 visitantes sobre a casa de Ló, ali aquelas pessoas, o povo daquela cidade se reuniram para ir atrás daqueles visitantes, foram até a casa de Ló, bateram sobre a porta da casa de Ló e ali incomodaram, falando que queriam aqueles visitantes para terem relações com eles, que queriam ter aqueles visitantes para poder abusarem deles. Ló tinha 2 filhas, porém que eram virgens, mulheres puras, e até ofereceu para o povo daquela cidade, mas o que eles fizeram? Recusaram a filha de Ló, recusaram as filhas de Ló, recusaram aquelas filhas para que assim pudessem querer se apoderar daqueles visitantes e ter as suas relações, terem as suas ações pecaminosas com eles. É interessante que daí você já pode ver o quão Deus já estava odiando aquela cidade, o quão Deus já estava se desagradando com aquele povo pecaminoso, aquele povo que fazia tais obscenidades. Você vai ver que os anjos do Senhor o cegaram, aquele pessoal que estava sobre a porta de Ló, assim fazendo com que eles não achassem mais as portas da casa de Ló. E ali salvaram a vida deles do quê? Pouparam a vida de Ló, pois o Senhor havia achado misericórdia, havia achado graça sobre a vida dele, e o retiraram Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas para fora da cidade. Mas alguma coisa aconteceu, porque foi dada a ordem de que eles tinham que seguir em frente, mas a questão é a seguinte: não olhar para trás. Não olhe para trás. Você não pode olhar para trás. Siga em frente, iremos destruir essa cidade, mas você não pode olhar para trás. Aqui já chegamos à base onde que a gente queremos ministrar nessa manhã, nessa tarde e nessa noite para a sua vida. Quando Jesus aqui fala no capítulo número 17 do livro de Lucas, do verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. É o fato de olhar para trás. É o fato de lembrar de onde você saiu.
É o fato de lembrar da onde você veio, das coisas que você se apegam. O fato de olhar para trás está em você olhar para as suas riquezas, em você olhar para a sua terra de onde você sai, em você lembrar da cidade de Sodoma e Gomorra. O fato de olhar para trás é de você, muitas vezes, deixar de pensar no reino de Deus e pensar na terra. É você deixar as coisas de Deus para dar prioridade para as coisas da terra. É você deixar das coisas de Deus e dar prioridade para as suas riquezas. É você deixar de olhar para o reino de Deus e dar atenção para o pecado. É você deixar de olhar para as coisas de Deus e dar mais atenção aos valores materiais, a quais a ferrugem podem corroer aqui nessa terra, em vez de juntar as suas riquezas no céu. Jesus Cristo está falando isso. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador na nossa alma, nós temos que praticamente abandonar essas coisas do mundo, não simplesmente assim jogar fora, desfazer, mas tirar do nosso coração, tirar das nossas prioridades e começar a dar prioridade a Jesus Cristo, começar a pensar no reino de Deus. Quando Jesus volta àqueles que estiveram na terra, não devem se apegar aos seus bens. Quando Jesus voltar, a gente não pode estar apegado às nossas coisas. Quando Jesus voltar, a gente não pode estar apegado com a nossa carne. Quando Jesus voltar, a gente não pode estar apegado com o nosso pecado, com os nossos prazeres. Jesus está falando isso. Lembrai-vos das mulheres de Ló, com o fato de você olhar para trás. Olhar para trás para estar pensando na terra. Olhar para trás para pensar em Sodoma e Gomorra. Olhar para trás para pensar no adultério. Olhar para trás para pensar no seu amante ou sua amante. Olhar para trás para pensar naquilo que te atrapalha a conquistar o céu. Você vai ver que no livro de Mateus, do capítulo de número 11 e o versículo de número 12, Jesus enfatiza dessa mesma maneira que o céu ele é conquistado pela força. Alguns entendem isso como um ato de violência, mas violência do quê? A violência consigo mesmo, a violência contra a sua própria carne, a violência contra os seus próprios prazeres, a violência contra as suas próprias arrogâncias, contra a sua própria fraqueza carnal, a sua fraqueza ambiciosa, a sua fraqueza terrena, que é esta terra, a sua fraqueza que te impede de ir ao céu, de conquistar o céu. Você tem que lutar contra as suas atitudes, contra as suas benevolências. Você tem que lutar contra as suas fraquezas. Por isso que o céu ele é conquistado à força. Conquistado à força por quê? Porque você tem que se recusar a si mesmo e aceitar os planos de Deus sobre a sua vida. Você tem que recusar a sua carne e abraçar a santidade. Você tem que recusar os seus prazeres e aceitar as vontades de Deus. Jesus ele está falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Não olhe para trás pensando que você vai levar as riquezas terrenas. Não olhe para trás lembrando do que você deixou dentro de casa. Não olhe para trás lembrando dos prazeres homossexuais e dos prazeres sexuais que você tinha que cometer, ou que você vai cometer, ou que você cometeu. Não olhe para este mundo como se ele fosse uma necessidade para a sua vida, mas olhe somente para o alto, pensando no reino do céu. Pensando no reino que Jesus tem preparado para você, pensando no reino que Ele tem preparado para aqueles que os esperam. Ei, o que está no céu, o que tem preparado para o céu é muito maior do que está aqui nessa terra. O que Jesus tem preparado para você no céu é muito maior do que os seus prazeres, é muito maior do que as suas riquezas, é muito maior do que os seus manjares. O que Deus tem preparado para você é muito maior do que os seus valores materiais, é muito maior do que os seus valores terrenos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló que olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Você tem que abandonar os seus bens.
Você tem que abandonar as suas fraquezas. Você tem que abandonar as suas riquezas. Você tem que abandonar os seus prazeres. Você tem que abandonar as suas atitudes, a sua arrogância, o seu pessimismo. Você tem que abandonar tudo o que te atrapalha a conquistar o reino de Deus. Talvez algumas pessoas vão falar, mas é tão difícil abandonar os meus prazeres. É tão difícil abandonar as riquezas. É tão difícil abandonar os valores terrenos que este mundo nos apraz. Mas é isto que o mundo quer fazer com você. É isso que o mundo quer colocar nos seus pensamentos e principalmente em seu coração. Que as riquezas dessa terra são melhores que as riquezas dos céus. Que os prazeres dessa terra são maiores que os prazeres do céu. Que tudo que está nessa terra é bem maior do que Deus está preparando para você. É isso que essa terra quer fazer sobre a sua vida. Mas você tem que lembrar da mulher de Ló. Não olhe para trás. Você já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma? Então não olhe para trás. Não queira ser pregador olhando para trás, olhando para o pecado, olhando para as riquezas, olhando para onde você saiu, de um lugar sujo, de um lugar imundo e hoje você está limpo. Um pecado atrai outro pecado, mas santidade, renúncia, confissão atrai a misericórdia de Deus. Pense bem nisso. Não queira ser pregador para ter dinheiro, para ter fama. Não queira ser uma mulher que aceitou a Jesus Cristo simplesmente para dizer eu sou cristão. Simplesmente para dizer eu sou evangélico. Simplesmente para dizer eu pertenço a tal denominação, seja assembleia, seja batista, seja adventista, seja cristã. Não queira dizer isso, porque muitas vezes estamos dentro da igreja, estamos dentro das nossas congregações, estamos dentro do nosso recinto onde a gente adora a Deus, onde a gente cultua a Deus, mas provavelmente naquele recinto estamos olhando para o mundo de onde viemos, com simples pensamento dizendo, eu estou aqui, mas eu queria tanto estar naquele baile. Eu estou aqui, mas eu queria tanto estar naquela festa. Eu estou aqui, mas eu queria tanto estar com aquele homem ou com aquela mulher. Eu estou aqui, mas o meu pensamento está em pecar quando eu sair à porta da igreja. Eu estou aqui, mas o meu pensamento está no meu carro que está lá fora. Eu estou aqui, mas os meus pensamentos estão nos meus filhos que neste momento estão na boca de fumo. Eu estou aqui, mas os meus pensamentos estão com a minha família. Eu estou aqui, mas o meu pensamento está lá na minha casa, na minha TV, nos meus móveis, no meu dinheiro. Ei, lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Pense no reino de Deus. Pense nos céus. Pense no que Jesus tem preparado para você. Pense no que Deus tem preparado para a sua vida. O reino de Deus é maior do que esses prazeres. O reino de Deus é maior do que essas bênçãos terrenas. O reino de Deus é maior do que o dinheiro. O reino de Deus é maior do que a prata. O reino de Deus é maior do que o ouro. O reino de Deus é maior do que os poderes políticos. O reino de Deus, ele é maior do que tudo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló como um exemplo que olhou para trás e acabou perdendo a sua salvação. Acabou perdendo a sua vida para ser transformado em uma estátua de sal. Tem uma palavra aqui que eu gostaria de passar para vocês, que é importante, que o olhar para trás da mulher de Ló nos demonstra que não renunciamos ao seu lar, que não renuncia às suas posses e alguns dos seus filhos e amigos como prazeres seduzidos e endurecidos pela convivência com o pecado. Olha o que isso está dizendo. Ela não deixou
o que ficou em Sodoma e Gomorra. Ela não quis deixar Sodoma e Gomorra. Ela não quis sair em Sodoma e Gomorra. O que ela fez? Ela olhou para trás. Como é que tem sido a sua vida espiritual? Como é que você está dentro da igreja hoje? Será que você tem pensado no reino dos céus? Será que essa atitude está sendo como a mulher de Ló? Seja você homem, seja você mulher. Como é que estão as suas atitudes dentro da igreja? Dentro do grupo de jovens? Dentro do ciclo de oração? Talvez nos púlpitos da igreja? Ou talvez no instrumento onde você toca em sua denominação? Ou talvez você é um dos membros da igreja, mas você está fazendo como a mulher de Ló, olhando para trás. Sinto no meu coração te falar isso. Revelações, bênçãos não vão te trazer salvação. Pense no reino de Deus. Talvez hoje você está numa igreja, amanhã você vai estar em outra, achando que isso vai fazer você conquistar o céu. Mas não é isso. Deus, ele tem algo muito melhor para você do que simples revelações. Deus, ele tem algo melhor para você do que o seu pecado. Deus, ele tem algo melhor para você do que as suas atitudes, do que os seus próprios sonhos. Lembrai-vos da mulher de Ló. E esta é a palavra que Deus coloca no meu coração. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe os seus projetos. Que Deus abençoe os seus filhos. Que Deus abençoe a sua caminhada. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás, mas deixa que Deus guie a sua vida até o reino do Senhor.